E aí galera, tudo bom? Vamos falar um pouquinho de noções de hidrodinâmica, beleza? Dois conceitos principais aí que a gente precisa entender para conseguir analisar essa parte de hidrodinâmica é o conceito de vazão e de fluxo de massa. Quando a gente fala de vazão, a gente representa a vazão pela letra Z, ela corresponde à variação de volume num certo intervalo de tempo. E o fluxo de massa, que a gente vai representar pela letra Psi, vai corresponder à variação de massa num certo intervalo de tempo. É importante lembrarmos que densidade é igual a massa sobre volume. Portanto, uma variação de massa pode ser representada pela igualdade densidade vezes a variação de volume. Fazendo as devidas substituições, a gente vai perceber, portanto, que Psi, que é o fluxo de massa, corresponde à nossa densidade vezes a nossa vazão. Tá? Essa equação aqui vai ser uma equação extremamente importante para desenvolver essa parte de hidrodinâmica, ok? Bom, outra coisa que a gente precisa levar em consideração, conceito de fluido ideal. O que seria um fluido ideal? Escoamento não viscoso. A gente vai considerar que o fluido não encontra nenhuma resistência, né? Quando a gente pega um copo, por exemplo, com leite e vira ele em algum recipiente, a gente percebe que esse leite escoa com uma certa facilidade. Mas se a gente pegasse um copo cheio de leite condensado, por exemplo, e virasse esse copo, a gente ia ver que haveria uma certa resistência descida desse fluido. E aí o fluido ideal é justamente um fluido que não tem viscosidade, que vai se propagar, né, de maneira bem tranquila, sem nenhuma resistência. Escoamento incompressível significa que a densidade do fluido não vai variar ao longo do percurso. Você pode aumentar a pressão sobre o fluido, mas o volume ocupado pelas moléculas vai permanecer constante. Basicamente é isso. Escoamento irrotacional. Né? Nenhuma porção do fluido efetua um movimento de rotação em torno do seu centro de massa. A gente vai levar em consideração que as moléculas do fluido seguem uma única direção, sem fazer redemoinho, sem estar fazendo voltinha, e é isso que é importante para nós fazer esse estudo do fluido ideal. Outra característica importante é esse escoamento estacionário, né, que é o permanente que a gente chama. A gente vai considerar que a velocidade vetorial do fluido em um determinado ponto ela não varia com o tempo, ou seja, dado uma vazão, essa velocidade vai permanecer constante durante todo o período, isso em um determinado ponto. Tudo bem? Bom, vamos imaginar a seguinte situação para a gente entender aqui essa parte de hidrodinâmica. Imagina que a gente tem um tubo e aí nós temos um fluido percorrendo esse tubo aí que está indo da esquerda para a nossa direita, tudo bem? Aí, se a gente pega aqui um certo ΔS, levando em consideração que é um fluido ideal, a gente vai ver que esse ΔS, as moléculas vão percorrer com uma certa velocidade num certo intervalo de tempo, uma velocidade constante, tudo bem? E aí, se eu pego essa região que essas moléculas percorreram, nós vamos ter um volume. E esse volume ele é calculado pela área da base vezes a altura, só que a nossa altura aqui é o próprio ΔS. Então a gente vai ter uma variação de volume num certo intervalo de tempo, que corresponde à área vezes o nosso ΔS. Logo, a gente pode escrever que o nosso ΔV, que é a variação do volume, corresponde à área vezes a velocidade vezes o nosso intervalo de tempo que nós estamos substituindo aqui no lugar do ΔS. Variação de volume pelo ΔT, portanto, vai ser igual à área vezes a velocidade. Só que a gente tem que lembrar que a variação do volume sobre o tempo é a nossa vazão, portanto, a gente vai ter aqui a nossa área vezes o nosso volume. Vazão igual a área vezes a velocidade, aliás. Tudo bem? Aí, é importante a gente lembrar a equação que a gente acabou de deduzir, que o Psi é igual a D vezes a nossa vazão. Portanto, a vazão pode ser expressa por Psi sobre a nossa densidade. Fazendo as devidas substituições, nós vamos ter que Psi sobre D é igual a área vezes a velocidade. Logo, Psi vai ser igual a área vezes a velocidade vezes a nossa densidade. Tudo bem? Então, a gente tem a relação aqui da vazão e do Psi em função da área e da nossa velocidade. Ok? Aí, uma outra coisa que a gente precisa entender nessa parte de hidrodinâmica é a equação de continuidade. O que seria a equação de continuidade? Imagine um encanamento que acontece um estreitamento, como vocês estão vendo aqui na figura, certo?
E aí imagina que nós temos um fluido, né, seguindo nessa direção, da esquerda para a nossa direita. O que é importante a gente perceber? Que a quantidade de líquido, né, de fluido que entra, ela vai ter que ser constante, e vai ter que sair do outro lado. Né? O que entra de um lado, sai do outro. Só que a gente percebe que ele entra numa área maior e sai numa área menor. Né? Mantendo a vazão constante, a vazão de entrada do lado 1 e de saída, a gente vai ter que a área 1 vezes a velocidade 1 vai ter que ser igual a área 2 vezes a velocidade 2. Tudo bem? E aí, sendo a área 1 maior do que a área 2, nós podemos concluir que, portanto, a velocidade 1 vai ser menor do que a velocidade 2. Percebam aqui o que é importante a gente perceber, que houve uma alteração na velocidade da nossa molécula. E essa alteração da velocidade da molécula, ela surge devido a uma força resultante que está tendo aqui. Se existe uma força resultante no nosso fluido, isso significa que existe uma diferença de pressão, né? E por esse motivo as moléculas estão sofrendo aqui uma variação de velocidade. Tudo bem? E aí a molécula vai seguir nesse sentido. Outra coisa que é importante a gente perceber na equação de continuidade, que a área e a velocidade são grandezas que são inversamente proporcionais. Quanto maior a área, menor a velocidade. Quanto menor a área, maior a velocidade, que é o que a gente acabou de ver. Tudo bem? Juntando tudo isso que a gente falou até agora, nós vamos chegar na equação que a gente chama de equação de Bernoulli. Tá? Então, imaginem vocês que nós temos uma tubulação com áreas diferentes de entrada e saída. E essa tubulação tem uma altura inicialmente H1 e depois uma altura H2. Né? E aí, o que é importante a gente perceber? Que existe uma pressão que o líquido exerce aqui, que vai ser uma força distribuída pela essa área 1, que nós vamos chamar de força 1. E existe aqui uma força 2 distribuída pela essa área 2, que nós vamos chamar de força 2. Observe que se a gente pega um certo intervalo de tempo com a velocidade V1, o nosso fluido vai percorrer uma distância aqui que nós vamos chamar de S1. E se a gente pega um mesmo intervalo de tempo com a velocidade 2, o nosso fluido vai percorrer aqui, dada a mudança de área, um espaço que nós vamos chamar de S2. Tudo bem? Bom, guarda essa figura e aí nós vamos fazer algumas deduções. A primeira dedução que nós vamos fazer aqui é pegando a relação da continuidade, que a área 1 vezes a velocidade 1 tem que ser igual a área 2 vezes a velocidade 2. Fazendo as devidas substituições, nós temos que a área 1 vai ser igual a S vezes S1 sobre ΔT, vai ser igual a área 2 vezes S2 sobre ΔT. Como ΔT é o mesmo, a gente pode cortar ele aqui na nossa expressão. E área vezes o S1 vai ser o nosso volume, né? O volume que nós estamos analisando ali. Então, observe que mudando a área, a gente vai ter um comprimento diferente, né? Para manter o nosso volume constante, ok? Aí, a gente pega o trabalho da força F. Esse trabalho da força F, a gente vai pensar que do lado esquerdo nós temos a força 1 sobre a área 1. E do lado direito nós temos a força 2 vezes a área 2, né? Aquela área 2, aquele deslocamento, né, que nós temos, é contrário ao fluxo, por isso que aparece aqui um trabalho negativo, tudo bem? Então, força 1, pegando a equação do trabalho, ΔS cosseno θ, força 1 vezes S1 vai ser o trabalho do lado 1, e força 2 vezes S2 vai ser o trabalho do lado 2. Fazendo as devidas substituições, a gente sabe que força é pressão vezes a área, então o trabalho da força vai ser P1 área 1 S1, menos P2 área 2 S2. Né? Colocando A1 S1, A2 S2 como volume, que é o que a gente acabou de deduzir pela equação da continuidade, nós temos que o trabalho da força F vai ser P1 menos P2 vezes o nosso volume. Mas a gente não pode esquecer que densidade é massa sobre volume, então a gente pode escrever o trabalho da força em função da massa e da densidade, que vai ser P1 menos P2, né, vezes M sobre D, e nós vamos chamar essa equação aqui de equação 1. Guarda essa informação, tudo bem? Aí, na sequência, nós vamos falar do trabalho das forças conservativas. Nós vimos que existe uma diferença lá de altura, né?
Então, o trabalho das forças conservativas é menos o delta da energia potencial gravitacional, né, que nada mais é do que a energia inicial menos a energia final, mgh1, menos mgh2, e essa equação nós vamos chamar de equação 2, ok? E aí, nós vamos pegar o teorema da energia cinética, que o trabalho da resultante é igual à variação da energia cinética. O trabalho da resultante é a soma dos trabalhos que nós temos, da força F, mais o trabalho das forças conservativas, que no caso é a força gravitacional. Isso tem que ser igual à variação da nossa energia cinética, né? Fazendo as devidas substituições, nós temos que o trabalho da força F é a equação 1, que vai ser o P1 menos o P2, vezes m sobre d, mais o trabalho das forças conservativas, que é mgh1 menos mgh2. Isso vai ser igual a mv2 ao quadrado sobre 2 menos mv1 ao quadrado sobre 2. Observem que a massa é um fator comum. Nós podemos colocar a massa em evidência e dessa forma a gente vai simplificá-la. Aí ela desaparece dos dois lados da nossa equação. Multiplicando tudo pela nossa densidade e isolando P1 e P2, nós vamos chegar na famosa equação da hidrodinâmica. Tudo bem? Essa equação ela é extremamente importante para fazer alguns cálculos referentes à parte de hidrodinâmica, conhecida como equação de Bernoulli. Tudo bem? Aí a gente vai ter aqui o P1 mais dgh1 mais dv1 ao quadrado sobre 2 igual a P2 mais dgh2 mais dv2 ao quadrado sobre 2. Ok? Bom, como é que isso vai aparecer para a gente nos exercícios? Nosso primeiro exercício aí diz que, apesar da abundância, os recursos hídricos brasileiros não são inesgotáveis. Por isso, a utilização racional da água é um dever de todos. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, estima-se que o desperdício de água no Brasil chegue a 70%. Que você tenha uma ideia, só para que você tenha uma ideia, um banho demorado chega a gastar entre 95 e 180 litros de água potável. Por isso, para economizar água, um banho não pode levar mais do que 15 minutos. A dica do SOS Mata Atlântica é: abra o chuveiro, molhe-se, feche-o, ensabue-se e depois abra para enxaguar, em vez de passar o tempo todo com o chuveiro ligado. Suponha que a vazão de um determinado chuveiro elétrico seja de 4 litros por minuto. Qual é a duração de um banho econômico cujo consumo é 20 litros d'água? Então observe que ele deu a vazão para a gente e deu o volume. Portanto, vazão é igual a variação do volume pelo tempo. Nós temos que o volume, a vazão é 4, o volume é 20, portanto o ΔT vai ser 20 sobre 4, que dá um intervalo de tempo de 5 minutos. Tudo bem? Então, 5 minutos seria o tempo aí do banho econômico, aí, um banho ecologicamente correto. Ok? Na sequência, ele fala numa questão 2, suponha que um bombeiro tenha que apagar um foco de incêndio a 130 metros de distância do seu caminhão. No entanto, sua mangueira, cujo comprimento é de 30 metros, já está esticada e não alcança esse foco de incêndio como mostra a figura. Na ponta da mangueira há um bico com regulagem de abertura. Qual deverá ser a redução percentual da área da abertura do bico para que o alcance do jato da água, que é de 10 metros, passe para 100 metros? Suponha que o bico da mangueira sempre se mantém direcionado horizontalmente e que a vazão permaneça sempre constante. Despreze quaisquer perdas de energia. Aqui a gente tem que lembrar da equação da continuidade. Do jeito que está regulado inicialmente, a água ela cai numa distância de 10 metros, tem uma velocidade horizontal, a altura de queda aqui ela é importante, sendo um lançamento horizontal, independente de ter um alcance de 10 ou um alcance de 100, o tempo de queda vai ser exatamente o mesmo, né? Então, usando a equação da continuidade, nós vamos ter aqui que a área 1 vezes a velocidade 1 vai ter que ser igual à área 2 vezes a velocidade 2. Levando em consideração que o tempo de queda é o mesmo, a gente pode escrever o ΔS, que é 10 sobre T1, e isso vai ser igual à área 2 vezes 100 sobre T2. Né? Então, área 1 vezes 10 sobre T1, isso vai ser igual à área 2 vezes 100 sobre T2. Então, fazendo as devidas substituições, a gente vai perceber aí que para ele conseguir ter esse alcance, a área vai ter que ser reduzida
para 0,1 da área inicial. Né? Então, para que o alcance do jato, lançamento horizontal, seja multiplicado por 10, é necessário que a velocidade do jato também seja multiplicada por 10. De acordo com essa expressão, né, Z igual a V vezes S, mantendo a vazão constante, para que a velocidade de V seja multiplicada por 10, a área S deverá ser reduzida a 10% do seu valor inicial. Tudo bem? Então ela vai diminuir a área aí, ficando apenas com 10% do seu valor inicial para conseguir apagar o foco do incêndio. Joia? E a última questão que aparece para a gente é um dos instrumentos mais adequados para a pintura de grandes superfícies como portões, cercas, muros e carrocerias de veículos é a pistola de tinta. Normalmente tal equipamento é constituído de um compressor de ar, uma mangueira e da pistola propriamente dita, como é ilustrado a seguir. O acabamento com a pistola é muito superior àquele obtido com pincéis ou rolos, porque a camada de tinta ou verniz são mais finas e uniformes, sem marcas, manchas, escorridas ou falhas. Além disso, ela costuma proporcionar uma boa economia no material. A figura seguinte ilustra um modelo simplificado de um tipo de pistola de tinta em corte. Né? Então aqui tem o bico, a tinta pulverizada, o ar comprimido, reservatório com tinta e a nossa tinta. Aí ele pede, explique qualitativamente, com base na lei de Bernoulli, qual é o mecanismo pelo qual a tinta é aspirada pela pistola. Então, a justificativa é, o mecanismo pelo qual a tinta é aspirada pela pistola é o seguinte, né? O que acontece? Primeira coisa, a vazão de ar é mantida constante pelo compressor. O compressor vai jogar o ar aqui com uma certa vazão. Beleza? De acordo com a equação da continuidade, né? A velocidade do ar no bico da pistola, onde ocorre um estreitamento de tubulação, é maior do que da mangueira. Então vai ter um estreitamento, diminuindo a espessura de onde o ar está passando, ele vai aumentar a velocidade, que é o que acontece. Tudo bem? De acordo com a lei de Bernoulli, quanto maior a velocidade de um fluido, menor tende a ser a sua pressão, né? Como nós vimos na dedução ali. Então, quanto maior for o V, mantido H constante, menor será a sua pressão. Beleza? Aí, terceira situação. A tinta é aspirada pela pistola porque a pressão na superfície livre da tinta dentro do reservatório é superior à pressão na região interna do bico, né? Então, aqui o que acontece? Nós temos o nosso bico, essa pressão interna aqui está em contato inicialmente com a pressão atmosférica. Quando ele joga o ar aqui comprimido, aumenta a pressão sobre o líquido, que é empurrado, e aí a tinta vai sair aqui pulverizada pelo bico. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Façam os exercícios referentes a essa aula e qualquer dúvida estarei à disposição de vocês. Beijão, até mais.